Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Direito Direto. O podcast que explica os temas do direito de um jeito objetivo, claro e bem acessível para todo mundo. Isso mesmo. E antes de a gente mergulhar no nosso tema de hoje, aquele recado de sempre. Se você ainda não segue a gente, procure por Direito Direto na sua plataforma de áudio preferida. Spotify, Deezer, qualquer uma. E não esquece, né? Curte, avalia com 5 estrelas e, claro, compartilha com os amigos. Especialmente aquele pessoal que está na batalha dos concursos, que a gente sabe que não é fácil. Exatamente. E segue a gente lá no Instagram também. O nosso conteúdo é pensado para ser leve, informativo, perfeito para ouvir enquanto dirige, lava louça ou tá lá na academia. É isso aí. E como vocês sabem, nossos programas se baseiam nos nossos cadernos de estudo. É quase um convite para acompanhar a nossa evolução, né? Podem comentar, tirar dúvidas. Uma boa dica é fazer uma playlist para cada matéria. Ajuda muito na hora de revisar. Mas bom, vamos ao que interessa. Vamos lá. O tema de hoje é um daqueles que pode mudar o jogo em qualquer processo. As tutelas provisórias, no processo civil brasileiro. É um assunto fundamental. A gente vai desvendar hoje os mecanismos que permitem, olha só, obter uma decisão judicial antes do fim do processo. É quase como um fast pass do mundo jurídico, né? A nossa missão hoje, com base nas nossas anotações e transcrições de aulas, é entender o que são, por que existem e, mais importante, como funcionam na prática. Exato. E o ponto de partida para entender tudo isso é aceitar uma coisa. Essas decisões não são baseadas em certeza absoluta. Um juiz, quando concede uma tutela provisória, ele está trabalhando com probabilidade. É o que as fontes chamam de cognição sumária, certo? Isso mesmo. É um juízo rápido, superficial. O juiz olha o que foi apresentado e pensa: parece que essa pessoa tem razão. É uma medida para lidar com o imediato. Por isso é sempre temporária, frágil e que vai ser substituída lá na frente pela sentença, que aí sim vem depois de uma análise completa, profunda de tudo. Perfeito. Ok, então vamos começar a desmembrar isso. O mapa que as nossas fontes desenham começa com uma grande bifurcação. De um lado, a gente tem a tutela de urgência. E do outro, a tutela de evidência. A diferença, então, é a pergunta que se faz, né? Na tutela de urgência, a pergunta é: a gente está correndo contra o relógio? Exato. Se a resposta for sim, se existiu o famoso periculo in mora, O perigo da demora. esse é o caminho. O inimigo aqui é o tempo. E na tutela da evidência a pergunta é outra, então. Não tem essa pressa toda. Não tem. A questão é, o direito de quem está pedindo é tão claro, tão óbvio, que seria uma injustiça fazer essa pessoa esperar anos por algo que já parece ser dela. O foco não é o tempo, é a força do direito. Entendi. Então, se o problema é o tempo, a gente entra no caminho da urgência. Mas mesmo aí dentro, as anotações mostram outra subdivisão, né? A urgência pode ser para proteger algo ou para já receber algo. Como que funciona isso? Essa é a distinção crucial entre a natureza cautelar e a natureza antecipada. Ok. Tutela cautelar é como guardar um bem valioso num cofre enquanto a sua casa está em reforma. Você não está usando o bem, você só está garantindo que ele vai estar lá, intacto, quando a obra acabar. O objetivo é asseguratório. É garantir a utilidade do processo no final. Isso. Já a tutela antecipada é como se, sei lá, o empreiteiro liberasse a cozinha para você usar enquanto o resto da casa ainda está em obras. Você já está usufruindo de uma parte do resultado final. A natureza é satisfativa. Adianta na prática o que a pessoa só teria no fim do processo. Exatamente. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque adiantar o resultado parece uma ferramenta poderosíssima. Mas, e a outra parte? Qual é a rede de segurança do sistema? Boa pergunta. O que impede alguém de usar isso de má fé? Tipo, para congelar os bens de um concorrente com base em alegações frágeis, só para causar um dano? Exato. A resposta do sistema está no que as fontes chamam de teoria do risco-proveito. Isso está lá formalizado no artigo 302 do Código de Processo Civil. Risco-proveito. A lógica parece simples, e é brutalmente simples. Quem aproveita o proveito, o bônus, de uma decisão antecipada, assume o risco, o ônus, se ela se provar errada. A lei basicamente diz: você quer esse atalho?
Pode usar. Mas se lá no final a gente descobrir que você estava errado, você paga por toda a bagunça que causou, sem desculpas. E quando você diz paga por toda bagunça, a gente está falando de uma responsabilidade que não perdoa, né? Não importa se a pessoa agiu de boa fé, se ela jurava que tinha o direito. Exatamente, a responsabilidade é objetiva. Não se discute culpa, não se discute intenção, basta a relação de causa e efeito. A medida foi executada, causou um prejuízo e no final a decisão foi contrária a quem pediu. E o código lista situações, certo? Sim. Se a sentença final for desfavorável, se a parte não ajudar a citar o réu, se o processo for extinto sem analisar o mérito, ou se o direito prescreveu. Em todos esses casos, nasce o dever de indenizar. E o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem uma posição sobre isso, né? Sobre como essa conta é assentada. Tem sim. O STJ reforça que a liquidação desses prejuízos deve ser feita sempre que possível nos mesmos autos, no mesmo processo. A ideia é não começar uma nova briga judicial. É para ser rápido, direto. E para isso não ficar só na teoria, as anotações trazem um exemplo que, dói no bolso. É o caso de alguém que consegue, por uma tutela antecipada, receber um benefício previdenciário. Esse exemplo é clássico e muito bom. A pessoa passa meses, talvez anos, recebendo aquele dinheiro, vive com base naquilo, mas na sentença final, o juiz diz: não, você não tinha direito. E aí? E aí vem a conta. Segundo o entendimento consolidado do STJ, essa pessoa terá que devolver cada centavo que recebeu. Isso pode ser financeiramente devastador. Com certeza. Imagina planejar sua vida com uma renda que você acredita ser sua por direito e de repente ter que pagar tudo de volta. Mostra a força e o perigo real por trás dessa teoria do risco. Sem dúvida. Ok, vamos avançar para um procedimento que aparece bastante nas fontes, que parece ser para casos extremos. A tal da tutela de urgência em caráter antecedente. A ideia aqui é que a urgência é tanta que não dá nem tempo de escrever a petição inicial completa. É isso? É uma ótima analogia. É como ligar para os bombeiros e só gritar "fogo", antes mesmo de conseguir dar o endereço completo. Certo. Você apresenta um pedido simplificado, só com o mínimo necessário. Quem são as partes, qual é a urgência e qual o direito que você vai discutir depois, com calma. E a partir daí, o que acontece? Aí o caminho se abre. Se o juiz negar o pedido, ele te dá 5 dias para emendar a petição e apresentar a história completa. Senão, o processo é arquivado. E se ele conceder? Aí o cenário muda. O réu é citado e intimado para se defender. E o autor ganha um prazo de, no mínimo, 15 dias para aditar. Ou seja, para complementar a sua petição inicial com mais argumentos, mais documentos. E as anotações destacam aqui um caso do STJ que parece ter criado uma regra de trânsito curiosa para esses prazos. Eles não correm ao mesmo tempo para o réu recorrer e para o autor complementar. Achei isso contraintuitivo. Mas tem uma lógica. O STJ, num julgamento de 2020, o RESP 1766376, decidiu que os prazos são sucessivos, não simultâneos. Primeiro, abre-se a janela para o réu recorrer da decisão. Só para ele. Isso. Só depois de esgotada essa fase é que começa o prazo para o autor complementar o processo. A lógica é da economia processual. Economia. Por quê? Porque se o réu não recorrer, algo muito interessante pode acontecer. E aí todo aquele trabalho de complementar a petição se tornaria completamente inútil. E esse algo interessante é o que nos leva a um dos conceitos mais inovadores e debatidos do Código, certo? A tal da estabilização da tutela antecipada. Precisamente, é o artigo 304 do Código. Ele diz que se essa tutela antecipada em caráter antecedente for concedida e o réu, que foi devidamente intimado, não apresentar o recurso específico... Que é o agravo de instrumento? Exato. Se ele não interpuser o agravo de instrumento, a decisão se estabiliza. O processo principal é extinto, mas os efeitos práticos daquela decisão liminar continuam valendo. Uau! E isso é uma exclusividade da tutela antecipada em antecedente, né? Não acontece com a cautelar. Isso. É um fenômeno muito específico. Então, o que exatamente desativa essa bomba relógio da estabilização?
pelo que as fontes indicam, parece que nem o próprio STJ tem uma resposta única para isso. É uma controvérsia viva, sim. A primeira turma do STJ tem uma visão mais literal, mais apegada à letra da lei. Para eles, só a ausência do recurso de agravo de instrumento causa a estabilização. Ponto. Se o réu não usar essa ferramenta específica, já era. A decisão se torna estável. Isso. Já a terceira e a quarta turmas têm uma visão mais ampla, mais focada na intenção do réu. Para elas, qualquer ato claro de oposição, como apresentar uma contestação, por exemplo, já seria suficiente para mostrar que ele não concorda e, portanto, para impedir a estabilização. Interessante. E se a decisão se estabiliza, é isso, fim de jogo. Vira uma verdade absoluta e imutável. Não, e esse é um ponto crucial que a gente não pode esquecer. Estabilização não é coisa julgada material. Certo, porque a decisão foi baseada em probabilidade e em cognição sumária, como você disse no começo. Exatamente. Pense na estabilização como um cessar-fogo, não como o tratado de paz definitivo. A guerra pode ser reiniciada. E como? A lei dá a qualquer uma das partes o prazo de 2 anos para entrar com uma nova ação, no mesmo juízo, para rever, reformar ou anular aquela decisão que foi estabilizada. Ah, então tem essa janela de 2 anos. Se ninguém fizer nada nesse tempo, aí sim o cessar-fogo vira permanente. Aí sim. Essa ideia de estabilização é fascinante, mas é muito específica para quando se quer o resultado adiantado. Mas e se eu não preciso do prêmio agora, só quero garantir que o troféu não vá ser derretido antes da final? Aí a gente volta para outra categoria de urgência, a cautelar. Exatamente. O procedimento antecedente para a tutela cautelar é parecido, mas tem regras próprias e bem importantes. Quais são as principais? Primeiro, o prazo para o autor apresentar o pedido principal é maior, de 30 dias. 30 dias, não 15 como na antecipada. Isso. E um detalhe que faz toda a diferença: esse prazo não começa a contar da decisão no juiz, mas sim da efetivação da medida. Se a ordem era apreender uma máquina, o prazo só começa a correr no dia em que o oficial de justiça vai lá e efetivamente apreende a máquina. Entendi. E para o réu? Para o réu, o prazo de defesa é bem mais curto. Apenas 5 dias para contestar o pedido cautelar. Certo. Com isso, a gente fecha o lado da urgência do nosso mapa. Agora vamos para aquele outro caminho da bifurcação inicial, o que quebra a regra do tempo. E se não tem pressa nenhuma? As fontes descrevem a tutela da evidência como uma espécie de passe livre do processo para casos que são, óbvios demais. É uma ótima definição. A ideia por trás da tutela da evidência é uma questão de justiça distributiva. É sobre distribuir o ônus do tempo. Como assim, ônus do tempo? Se o direito de uma parte é cristalino e a defesa da outra é frágil ou claramente protelatória, por que a parte com o direito forte deveria arcar com o peso de anos de espera? A lei inverte a lógica. Nesse caso, quem tem que esperar é a parte cujo direito é improvável. Faz todo sentido. E as fontes mapeiam, então, os cenários considerados tão óbvios que justificam esse passe livre, né? E isso, o artigo 311 do Código lista 4 hipóteses principais. A primeira é quando a defesa da outra parte é claramente abusiva, só para enrolar o processo. A famosa má-fé processual. Exato. A segunda, que é muito poderosa, é quando você prova tudo só com documentos e já existe uma tese firmada em súmula vinculante ou em julgamento de casos repetitivos. Aí não tem muito o que discutir, né? Não mesmo. A terceira é bem específica, para reaver um bem num contrato de depósito. E a quarta é quando o autor apresenta uma prova documental muito robusta e o réu, ao se defender, não consegue apresentar nenhuma contraprova que gere uma dúvida razoável na cabeça do juiz. E essa lista de 4 hipóteses é fechada? Ou existem outros casos óbvios espalhados pela lei? A doutrina entende que a lista não é taxativa, não é fechada. As fontes mencionam o que chamam de tutelas da evidência atípicas. Me dá um exemplo. A liminar numa ação processória. Se você prova que tinha a posse e que a perdeu há menos de 1 ano e dia, o juiz pode te devolver o bem liminarmente, sem nem perguntar sobre urgência. O direito é evidente pela situação. Ah, claro. Outro caso que vem à mente é a ação munitória, né? Baseada numa prova escrita de dívida. Perfeito. A evidência do documento já é suficiente para que o juiz determine o pagamento logo de cara. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa?
Quando a gente junta todas essas peças, fica claro que as tutelas provisórias são um kit de ferramentas bem sofisticado para gerenciar a tensão entre velocidade e certeza na justiça. É isso. A primeira escolha é: o meu problema é o tempo ou é a evidência? Se for o tempo, a escolha seguinte é: eu quero garantir o futuro ou satisfazer o presente? E sobre tudo isso paira uma sobra importante: a responsabilidade objetiva. Ela funciona como um freio, um lembrete de que atalhos têm riscos e consequências bem reais. E para a gente fechar com um pensamento final, as fontes terminam com um quebra-cabeça bem interessante sobre os limites dessas ferramentas. O código prevê o princípio da fungibilidade. Que é a possibilidade de o juiz aceitar um pedido com o nome de um e dar o outro, né? Isso. Ele pode receber um pedido rotulado como cautelar e concedê-lo como antecipado, se entender que a real intenção era satisfativa. A discussão que fica e que a doutrina adora é sobre os limites disso. Seria possível o inverso, ou até uma fungibilidade total entre todas as espécies de tutela. Exato. A questão para reflexão é: até que ponto o juiz pode atuar como um tradutor do pedido da parte em nome da eficiência? Onde termina a correção técnica, que é permitida pela lei, e começa uma decisão que vai além do que foi efetivamente pedido? Uma decisão que talvez até viole o direito da outra parte de se defender daquilo que foi de fato solicitado. Um ótimo ponto para se pensar. Sem dúvida. Bom, e assim a gente encerra mais essa análise aqui no Direito Direto. Esperamos que tenha sido útil e esclarecedor. Muito obrigado pela companhia de todos e não se esqueçam, sigam o podcast, curtam, compartilhem, a participação de vocês é o que nos move. Isso aí, um grande abraço e até o próximo episódio. Até a próxima!